Bom dia a todas e todos. Muito obrigada por estar conosco hoje para esta conversa muito importante. Primeiramente, eu gostava de anunciar só coisas técnicas. A gente está conectado na Maloca também. O evento vai ser repetido também online, então vamos ter presença online com os avatares participantes. Eu estava pensando ontem, a gente vai falar de empreendedorismo feminino, questões de gênero, ação climática. É um momento realmente bem difícil. Não sei quando pensaram, 2 anos atrás, que esses temas se voltará a ser um tema controverso. A gente avançou já muito durante os últimos anos, a importância da igualdade, e agora temos mesmo colegas, países onde falar de gênero realmente é um tema controverso, onde ficou difícil mesmo colocar o assunto na mesa. E estava pensando que realmente o PNUD, 2 anos atrás, publicou um relatório, Spotlight, que é um relatório que faz um trabalho, permita-me utilizar a palavra em inglês, de horizon scanning, para ver quais são os sinais de mudança. Precisamente detectou isso, que estava começando um momento de desconforto, um momento difícil para falar de assuntos de gênero, de empreendedorismo feminino, de igualdade, de mudança climática. E aqui estamos, né? Infelizmente, mas com sorte, temos aqui na COP a liderança do Brasil, um país que está apoiando o multilateralismo, um país que tem uma agenda forte, que apoia assuntos assim. E estamos aqui, eu realmente tenho a honra de estar aqui com vocês, que são 3 mulheres que estão liderando um processo que dá resultado mesmo para muito mais mulheres aqui. Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês, ter a oportunidade de ouvir um pouco mais da experiência, compartilhar um pouco mais da experiência, para ver como este assunto não é realmente um assunto controverso, este assunto é uma solução, este assunto, falar de gênero, de igualdade de gênero, de ação climática, significa de falar de bem-estar, significa de falar de pessoas que têm oportunidades econômicas, preservando também o nosso ambiente. Então, realmente é só falar de coisas positivas, né? Eu não sei como chegamos nesse ponto, que esse assunto voltou a ser tão difícil, né? Então, muito obrigada por estar conosco. Para começar, Dominga, você trabalha aqui com o Sebrae no Pará. Você vê os resultados todos os dias. Nós sabemos, o PNUD mesmo publicou um estudo recentemente em parceria com o DIC. As mulheres, não se precisa mesmo quase estudo, nós sabemos, né, que as mulheres enfrentam muitos desafios, né? As mulheres têm, por exemplo, as mulheres têm 17% menos de tempo para dedicar ao negócio, porque as mulheres têm que dedicar-se também à família, aos filhos, muitas outras coisas, têm compromissos com cuidado, tem estereotipos culturais a superar. Então, realmente, eu gostaria de falar discutir um pouco com vocês, Dominga. Como é que a Sebrae tem incorporado a dimensão ambiental e climática na sua estratégia para apoiar micro e pequenas empresas que são lideradas por mulheres aqui na Amazônia? Bom dia. Primeiramente, gostaria de saudar aqui essa banca maravilhosa de mulheres empoderadas, né? Mulheres que fazem nosso Brasil, o nosso mundo como um empreendedorismo feminino. Saudar aqui também a presença do nosso superintendente Luiz Magno, que está aqui nos prestigiando, também nos dá uma grande força nessa nossa pauta dentro do Sebrae. Sempre que a gente fala de empreendedorismo feminino, que aposta em algum projeto novo, ele é o primeiro a estar ali levantando essa bandeira com a gente. Eu acho isso sim, muito, muito bom, que os homens possam ter essa visão
né, que você precisa ajudar e você precisa também nos apoiar nessa pauta. Ele é uma das pessoas que dentro daqui do Sebrae Pará tem nos apoiado muito. Então, toda vez que a gente fala sempre num novo projeto, numa nova ação, num novo conhecimento, a gente tem grande apoio. Obrigada, Rodrigo. Aí, para iniciar, nós vamos fazer aqui logo com um videozinho, que aí para vocês um pouco... Dá para ver? Para elas poderem ver? Vamos lá, Bela. São 3 vídeos rapidinhos para vocês poderem entender. Bem, como vocês puderam ver, são 3 mulheres, 3 grandes mulheres empreendedoras que estão sendo apoiadas pelo Sebrae nos nossos programas. Um deles são o Sebrae Delas, que o Sebrae Delas ela trata de uma trilha de capacitação, onde são apoiadas por mentorias, com o apoio, a gente já chegou desde 2019 do programa Sebrae Delas, a trabalhar mais de 1.000 mulheres por esses programas aqui no Pará. O outro programa é o Unisa Delas. O outro programa é o Unisa Delas, que é sobre impactos sociais, impacto socioambiental na Amazônia. Nós tivemos agora a última turma de 22 mulheres. Essas mulheres também elas foram capacitadas, todas com a parte do socioambiental. Todas, como vocês puderam ver aqui no vídeo, como elas podem... Como elas podem trabalhar esses produtos da floresta, esses produtos que vêm da floresta sem degradar a floresta. Então, nós temos esse apoio com o trabalho de Isabelas. Dentro de Belém, nós tivemos esse prêmio agora, até que teve muitas mulheres que foram premiadas, e, além disso, ela culmina com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Também nós já fomos premiadas em 2022, em 2023, na área do agronegócio, que foi uma mulher que trabalha com o cacau, com a extração do cacau, com o chocolate, e foi premiada nacionalmente. O que a gente pode perceber? Que hoje as mulheres, elas são as que mais empreendem.
Nós temos uma pesquisa do SEBRAE, já temos mais de 100 mil mulheres que empreendem no Brasil. 52% delas são mulheres que têm o seu próprio negócio, ou já ele formalizado com CNPJ ou MEI, né? Trabalham com esses negócios no comércio e nos de serviço, e onde uma parte muito crescente, com 12%, com agronegócio. O agronegócio é onde se trata a floresta e a agricultura sustentável. Mas, como você mesmo disse antes, hoje ainda é muito ineficiente o apoio que as instituições governamentais dão para as mulheres. Para vocês terem ideia, quando uma mulher vai pedir, e ela tem o seu CNPJ, ela vai pedir um financiamento para as empresas, para uma unidade, para um banco, ela é o que tem o maior taxa de juros. Dependendo do estado, chega a 24% a taxa de juros. Porque ela é empreendida, porque é uma mulher. Isso nos traz uma grande reflexão de como a gente continua a tentar ajudar para que você coloque isso a público, para o mundo, para o Brasil, de que a mulher empreende e ela tem capacidade de administrar a sua empresa. Além de administrar a sua empresa, ela cuida da sua família, muitas vezes ela é o arrimo da sua família, empreende, mas sempre ganha menos. Outra pesquisa que mostra também, entre 29% das mulheres que empreendem, elas são muito mais capacitadas, ela tem nível superior, muito maior do que os homens, de 12% deles. Então, as mulheres, elas estão crescendo, elas estão tendo essa chance de crescer, mas ainda não são vistas como negócio, ainda sofrem essa vamos dizer, do gênero, essa discriminação no mundo empresarial. Então, o SEBRAE ele vem trabalhando com projetos de é uma das estratégias do SEBRAE, do sistema SEBRAE como um todo, mas nós precisamos ainda mostrar para o mundo, mostrar para o Brasil que a mulher tem esse protagonismo, ela cuida da sua família, ela cuida do seu negócio, ela cuida de uma Amazônia e de um desenvolvimento mais sustentável. Muito obrigada, Domingas. Passando agora a outro desafio, e nós sabemos que a inovação tecnológica é necessária, a inovação em geral é necessária, apoio técnico. Eu fiquei impressionada quando fiquei sabendo que mais mulheres do que homens no pós-pandemia aqui no Brasil, empreendedoras, começaram a utilizar redes sociais, acessaram o sistema digital. Então, isso demonstra também uma vontade de melhorar, de procurar soluções, de procurar ideias para os negócios delas. Eu sei que o trabalho de vocês apoia muitas mulheres e apoia a inovação. Eu queria saber, fale para nós um pouco como é que a FINEP vem integrando a perspectiva de gênero, sustentabilidade nas suas linhas de financiamento, apoio e inovação, por favor. Bom dia a todos e todas, eu sou Irma Vieira, eu estou atualmente na assessoria da presidência da FINEP, mas eu trabalho em Belém, no Museu Emílio Gueldi, sou pesquisadora, cientista na área de ecologia. Ontem eu ouvi uma frase do Gilberto Gil que me chamou muito a atenção. Ele disse que o mundo precisa ser mais mulher do que homem. E ele citava que a capacidade de ouvir, de atender, de cuidar, é uma característica muito importante das mulheres. E eu diria que empreender também é uma característica importante, e as mulheres estão cada vez mais, né, nesse caminho. As mulheres na ciência, em geral, aí eu falo aqui muito pelo lado da minha carreira científica, ela tem contribuições invisibilizadas, né? Ela tem uma série
de avanços científicos, tecnológicos, mas não aparecem, elas estão invisíveis diante do quadro predominantemente masculino na ciência. Nos últimos anos, isso tem mudado, as mulheres têm aparecido em mais artigos científicos, têm aparecido também como empreendedoras, mas nos últimos, pelo menos na década passada, era muito invisível. E há um desafio estrutural na carreira científica e também no empreendedorismo, né? Então, o menor acesso a bolsas de pesquisa, os critérios de avaliação não consideram as interrupções na carreira pela maternidade, pelo cuidado com a família. As redes de financiamento, elas privilegiam conexões masculinas e há um viés também nos painéis de avaliação que subvalorizam propostas femininas. Então, há uma série de barreiras à progressão da carreira científica. E a FINEP, como uma organização do governo federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ela tem feito um trabalho muito importante, não só no subsídio às instituições científicas e tecnológicas, colocando a mulher num outro patamar, mas do ponto de vista do empreendedorismo, nós temos hoje um programa chamado Mulheres Inovadoras. Esse programa foi instituído em 2020, ele está na sua 6ª edição, agora acabou de fechar o edital da 6ª edição, 2025, né? E tem apoiado e estimulado startups lideradas por mulheres. Então, isso tem aumentado muito a representatividade feminina no cenário empreendedor nacional e favorecendo isso então, na competitividade brasileira. Ao longo desses 5 anos, né, seis ações, né, do programa, nós tivemos aí 143 startups aceleradas nas 5 primeiras edições. Foram quase 7 milhões em prêmios distribuídos até 2024. Nós tivemos em 2025 627 propostas inscritas, um crescimento de 65% em relação a 2024. E a presença desse prêmio em todas as regiões do Brasil. Tem um destaque no crescimento do prêmio no Nordeste, com 179% entre 2024 e 2025, e no Norte, 115%. Então, um aumento bastante considerável nessas 2 regiões importantes do país. E esse prêmio é um processo completo de aceleração, que inclui uma seleção regional, inclusiva. Nós temos um critério de equidade racial, tem pontuação adicional para propostas cuja sócia seja preta, parda ou indígena, né? Tem uma exigência de participação feminina efetiva na função executiva, gerencial da empresa, ou uma participação societária significativa, isso é muito importante. E aí o prêmio tem um processo de aceleração robusto, tem 12 semanas de aceleração intensiva, treinamento especializado em gestão de negócios, captação de recursos, uma mentoria individualizada por analistas da FINEP, especialistas de mercado, participação em bancas de avaliação regional com especialistas, um momento de conexão com ecossistemas de inovação nacional e internacional e apoio à internacionalização de negócios. Então, nós temos aí uma premiação significativa. Nessa 6ª edição, são 3 milhões de reais em recursos não reembolsáveis. Significa que a startup não precisa dar um retorno à FINEP, uma aplicação, né, um apoio não reembolsável. A primeira colocada de cada região, são 2 por região, recebe R$100 mil para o negócio, e as outras recebem 52 mil para as que concluírem o processo de forma satisfatória. E esses recursos podem ser utilizados livremente para o desenvolvimento do negócio.
Então, algumas áreas de alinhamento, de prioritárias, tem na área de bioeconomia e meio ambiente, na transição energética, nas tecnologias habilitadoras, questão da sustentabilidade urbana, e aí nós temos um momento assim de um reconhecimento internacional por essa premiação. Temos parcerias estratégicas, inclusive com o SEBRAE, com a Rede Mulher Empreendedora, com o Founder Institute, com a Hora Capital, Sororité. E aí nós temos vários desafios também nesse prêmio, né? E oportunidades. Um deles que eu trago aqui nós temos 657 inscrições no prêmio de 2025, mas só temos 50 vagas. Então, nós temos uma demanda reprimida, né, e uma necessidade clara de expansão do programa para atender a crescente demanda de mulheres empreendedoras por Brasil. Temos uma concentração regional histórica, que não é só nesse prêmio, historicamente, a região amazônica recebe muito menos recursos em ciência e tecnologia do que o resto do país, embora tenha aumentado em termos absolutos, nós recebemos cerca de 10% dos recursos de ciência e tecnologia do país. Então, o crescimento ele é promissor, mas as regiões norte e nordeste apresentam menor número de inscrições, né? E isso reflete desafio de acesso à informação, à conectividade, à infraestrutura empreendedora. Então, esse é um grande desafio. O outro é a necessidade de acompanhamento pós-aceleração. O sucesso das startups aceleradas, ela depende da continuidade do apoio, né, após o término do programa. Então, novas rodadas de investimento, conexões comerciais, suporte técnico também é necessário e a gente pensa no avanço desse acompanhamento. A integração com a agenda climática é clara, né? A gente tem que fortalecer ainda mais o alinhamento do programa com a agenda da COP30, com a agenda pós-COP30, criando categorias específicas, né, para soluções climáticas e, por exemplo, desenvolvido pelas mulheres amazônicas, pelas mulheres de todas as regiões do país. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que esse prêmio é um modelo, né, que demonstra que políticas públicas intencionais, bem desenhadas e com recursos adequados podem efetivamente reduzir desigualdade de gênero no ecossistema de inovação. Então, nós temos aí algumas lições valiosas que eu elenco aqui, como recursos financeiros não reembolsáveis são fundamentais para viabilizar o empreendedorismo, principalmente em contextos de menor acesso a crédito. Aceleração e mentoria são tão importantes quanto o recurso financeiro, construindo capacidades e redes de longo prazo. Os critérios de equidade explícitos são muito importantes para enfrentar essa questão da desigualdade. A distribuição regional garante que as oportunidades cheguem a todas as regiões do país, inclusive aquelas historicamente excluídas, ou com aportes menores, ou em foco em áreas estratégicas, alinha o empreendedorismo feminino com as prioridades nacionais do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Muito obrigada, Ima. Maria Fernanda Dominga, no começo, já mencionou que as mulheres enfrentam vários desafios quando falamos de taxa de juros, mas na realidade o primeiro desafio também é acesso ao financiamento mesmo, né? Antes de falar da taxa de juros, tem que conseguir. Então, sabemos que os desafios são vários e o BNDES, você sabe que você está liderando um processo para apoiar mulheres a ter acesso ao financiamento, um trabalho realmente com resultados muito claros. Eu gostaria de saber se vocês podem refletir um pouco conosco quais são as ferramentas que o BNDES utilizou para a promoção de finança inclusiva, ampliação do crédito, sobretudo para micro e pequenas empresas sustentáveis. Compartilhar um pouco as lições aprendidas conosco.
Bom dia a todas e todos. Agradecer esse convite para fazer um debate que para nós é muito estratégico. Como ampliar cada vez mais o crédito, especialmente para as regiões Norte e Nordeste. Também como é que a gente promove a equidade de gênero também nos financiamentos. A Elisa, primeiro ressaltar a parceria do BNDES e da BDE, porque além de diretora do BNDES, presido a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a gente tem uma parceria muito importante com o PNUD, exatamente para fazer uma ação aos ODS, de que maneira esse Sistema Nacional de Fomento tem promovido, né, os ODS, a gente percebe que 69% de todo o crédito do ano passado nós tivemos presente em 4 ODS. No entanto, o ODS 5, que é a igualdade de gênero, nós ainda estamos aqui. Então, o nosso desafio vem a ser isso. Penso que também nessa mesa contar com a Domingas e a Irma é muito importante. São mulheres daqui da Amazônia, amazônicas. Nesse momento, a COP nos permite isso. Eu diria que o presidente Lula foi visionário, no momento em que ele decide, de fato, fazer a COP aqui em Belém, todas as dificuldades que já sabia que seriam presentes, mas a gente percebe a riqueza e, principalmente, a possibilidade, o abre portas que esse diálogo aqui promove. Então, agradecer essa presença. Veja, no contexto, nós temos um contexto no qual a gente sabe que tanto as mudanças climáticas quanto o tema dos conflitos, eles atingem principalmente as mulheres. Então, você tem um processo que mulheres e famílias são muito, vamos dizer assim, impactadas por esses mecanismos. No BNDES, nós temos promovido algumas parcerias que eu gostaria de ressaltar aqui. A primeira delas com o SEBRAE, no qual nós criamos o Fundo Garantidor BNDES-SEBRAE. Ele está ativo há 4 meses. Nesse período tão curto, nós já tivemos 2 bilhões e 760 milhões de reais em recursos alavancados. O Fundo Garantidor BNDES-SEBRAE, ele se destina especialmente às micro e pequenas empresas, que são também uma boa parcela lideradas pelas mulheres. No entanto, quando a gente observa, e eu acho que está tanto Domingas quanto a Irma fizeram, nós percebemos ainda que regionalmente nós não temos uma boa distribuição. Ainda nós temos uma concentração, né, nas regiões, especialmente do Sudeste, e um foco muito grande de trabalhar bioeconomia, bioindústria aqui na região amazônica. Em que pese, 2024 a 2025, nós temos crescido 29% do crédito nessas duas regiões. Significa que nós estamos, então, atuando para que reduzir, então, esse gap e essa desigualdade. Eu creio que, no Fundo Garantidor SEBRAE, eu queria ressaltar 2 questões que eu acho muito importantes. A primeira delas é que esse Fundo Garantidor permite às instituições financeiras acessarem o fundo, e isso reduz, então, o nível de exigência das garantias que são exigidas às mulheres empreendedoras, aos empresários. Que permite, então, que você tenha uma ampliação, uma democratização do acesso a esse crédito. Então, a assessoria técnica do SEBRAE, ela é determinante para que, para as instituições financeiras, sabendo que a assessoria do SEBRAE, o nível de possibilidade de que aquele negócio prospere é muito maior. Então, nós temos 2 grandes ganhos com essa parceria do BNDES com o SEBRAE, que é o Fundo Garantidor para as instituições financeiras e a assessoria técnica para as mulheres empreendedoras. No BNDES, além disso, nós estamos desenvolvendo alguns projetos que são bastante importantes, e principalmente no que se refere à possibilidade de você organizar e se estruturar. Há um grande debate do Sistema Nacional de Fomento, que é em termos dos instrumentos financeiros que são adequados, especialmente às mulheres. Porque, veja, a gente carece de duas questões que a gente precisa avançar muito. Primeiro, o acesso. Então, o acesso, conhecer, saber as linhas que existem, quais são as possibilidades. A Domingas falou, por exemplo, na taxa de juros. A gente tem, no âmbito do Fundo Clima, e o presidente Mercadante, junto com o Capobianco do Ministério do Meio Ambiente, Alemanha, França e Itália,
nós fizemos uma captação para o Fundo Clima da ordem de 7 bilhões de reais. Veja, o Fundo Clima ele se destina a entes municipais, estaduais, cooperativas, empresas. Ele pode ser acessado em toda a nossa rede. O BNDES opera com mais de 80 agentes financeiros parceiros, inclusive aqui na região da Amazônia. Então, veja, essa é uma informação e a taxa média ela é subselic. Ela fica em torno de 10% a 12% na ponta. Então, há uma gama então, de instrumentos financeiros hoje que já estão implementados, porque no Fundo Clima do ano passado para cá, nós já executamos 10 bilhões de reais, mas também ainda com um potencial de crescimento muito grande. Então, eu percebo que você tem nas instituições esse grande desafio. Primeiro, do acesso, do conhecimento, de saber essas linhas que acontecem. Como é que nós estamos atuando nesse sentido? Aqui, em Belém do Pará, nós firmamos uma parceria com a Sudan. A Sudan criou o Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais, nos quais o Banco da Amazônia tem assento, o BNDES tem assento, o SEBRAE, exatamente para possibilitar que a gente opere, né, em toda a região, vendo a potencialidade, os projetos que existem, qual é o potencial dele, e a partir daí nós fazemos o recorte de gênero, porque isso também é algo que a gente precisa avançar. Precisamos ter dados, evidências que comprovem que aqueles instrumentos financeiros estão adequados à realidade que as mulheres almejam, né, quando elas tiram crédito. Vou citar também, de forma breve, alguns programas que o BNDES tem, são voltados para as mulheres empreendedoras. Nós temos um programa que é o BNDES Garagem, que é um programa de aceleração de empresas nascentes, que no ano passado nós tivemos uma seleção de 100 startups, das quais 61% eram representadas por mulheres empreendedoras. Além disso, nós operamos também, né, no âmbito do Plano Safra, no PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF Mulher. E nós tivemos um crescimento muito expressivo esse ano. O crescimento, nós saímos em 2024 de 39 milhões, e em 2025, antes de acabar o ano, com 85 milhões de reais. Mas aqui a gente tem um outro desafio, que é o desafio de trazer para a região norte e nordeste, que ainda é muito concentrado no sul e sudeste. Além disso, nós operamos com o Fundo Amazônia, que são recursos não reembolsáveis, e o Fundo Socioambiental. Então, nós temos alguns editais que estão em curso, especialmente o editais que é BNDES Periferias Empreendedoras, que realiza capacitação, mentoria e aporte de recursos para empresas, para capital cimento. Então, nós fizemos várias chamadas. Nesse caso do BNDES Periferias, fica uma chamada permanente, ou seja, uma chamada que ela fica aberta, e a gente tem alguns destaques, que eu vou também, de forma muito breve, trazer aqui, tem foco no empreendedorismo aqui na região norte, né, e que elas foram aprovadas. Então, nós temos Elas no Território, que é com o Instituto Consulado da Mulher, um investimento total de 5 milhões e 400 mil reais. Ele atua na periferia de Manaus, em 3 favelas, que é a Santa Edelvina, Tarumã-Açu, Monte das Oliveiras. Então, é um recurso que ele já foi aprovado, a contratação está em curso, vai atuar justamente com as mulheres empreendedoras dessas 3 favelas. Nós temos também Favela Empodera, que é com recursos do Fundo Socioambiental, no valor total também de 5 milhões e 400 milhões de reais, também acontecendo em Manaus. Além desses, nós estamos também com 10 projetos com a AIP, Aliança pela Inclusão Produtiva, o BNDES, a Fundação Arimax, a Fundação o Instituto Humanizo, o Instituto Heineken, promovendo também recursos não reembolsáveis para que a gente opere, então, com 10 projetos, atendendo 1.221 empreendedoras que atuam nas periferias de várias capitais, incluindo aqui a região norte. Ou seja, nós temos, então, no âmbito do BNDES, com recursos reembolsáveis, a nossa rede parceira de instituições financeiras que estão operando as nossas linhas de crédito e ainda com recursos não reembolsáveis do Fundo Socioambiental e do Fundo Amazônia, com
o BNDES Periferias com a chamada permanente, que ela fica, então, aberta, com essas possibilidades de ampliarmos e reforçarmos cada vez mais as políticas públicas que o governo federal tem operado, né, para as mulheres aqui no Brasil. Muito obrigada, Maria Fernanda. Antes de concluir, eu estava pensando um pouco nas palavras de abertura do presidente Lula, palavras inspiradoras, fortes. Ele falou da necessidade de acelerar a implementação. Ao mesmo tempo, o nosso secretário-geral das Nações Unidas, ele destacou que essa COP aqui na Amazônia tem que ser um turning point, um ponto de inflexão. Tem que começar a trabalhar juntos de uma maneira diferente, pensar em soluções. Ao mesmo tempo, sabemos que temos pesquisas que não mostram, o PNUD mesmo participou dessas pesquisas, que 9 entre 10 mulheres empreendedoras relatam práticas para maximizar sustentabilidade ambiental. 4 mulheres empreendedoras entre 5 relatam práticas para alcançar objetivos de sustentabilidade. Então, eu acho que realmente aqui temos uma porta aberta para ver resultados concretos. Então, antes de fechar, eu gostaria de devolver a palavra para vocês, para só fazer um pequeno resumo, deixar um recado, uma ideia para essa COP, também porque sabemos que o evento está online na Maloca e vai dar a possibilidade a outros de discutir. Então, que deixem alguma reflexão final, que pode ser um recado deste evento para discussões aqui na COP30 em Belém. Como a Maria Fernanda trouxe muitas informações importantes para nós, principalmente nessa questão do financiamento, até de um próprio assento do SEBRAE do Açudão. E eu acho que isso é uma das coisas que o SEBRAE vai começar a olhar com mais afinco para essa área. Porque toda a parte de capacitação, toda a parte de como você colocou, o SEBRAE, ele trata essa trilha para as mulheres empreendedoras. E eu acho que agora o grande desafio delas é acessar esse crédito, para que elas possam cada vez mais colocar esses produtos delas para vender e para comercializar, para vir de uma forma mais sustentável, Acho que esse vai ser o nosso grande papel dentro do SEBRAE. Porque a gente estava ainda agora falando sobre, ela elogiou muito as nossas roupas. E hoje a gente criou um polo Marajoara, onde a gente fez um resgate da iconografia marajoara, trabalhando mulheres empreendedoras, trazendo com uma parceria com o Senai, com o SEBRAE, e elas conseguiram desenvolver porque essas instituições apoiaram. Mas aqui elas já estancaram um pouco. Vou comercializar, como eu vou escoar o meu produto, se eu não tenho esse financiamento para que eu possa comprar mais insumos, para eu possa comprar produtos mais adequados para que eu mostre esse produto que a gente trabalhou, essa economia criativa, sustentável, que a gente trabalhou ao longo desses anos, principalmente com esse objetivo da COP30. Então, eu acho que agora essa é a nossa nova linha de atuação. Então, assim, já atuamos, mas é uma linha de reflexão, porque realmente, quando a mulher chega para você ter um financiamento, para você captar um financiamento, ela é um pouco excluída. E o SEBRAE vai começar a trabalhar isso mais adequado, as ajudas, as outras instituições, a gente vai longe. Obrigada. Bom, eu diria que o futuro é feminino, o futuro é antirracista, o futuro é inclusivo, e o compromisso real, né, com a
inclusão das mulheres numa agenda para um futuro sustentável, ele passa por 3 condições muito importantes. Primeiro, é garantir recursos, né, para que as mulheres possam caminhar no empreendedorismo. Segundo, é garantir o reconhecimento das mulheres nessa agenda que está se construindo aqui na COP, no Brasil, em todo o mundo, né, de uma agenda climática, uma agenda que passa também pela questão da sustentabilidade. E o outro é o poder de decisão. Então, se as mulheres não tiverem também o poder de decisão, a gente não caminha muito longe. Então, nesse sentido que eu vejo que qualquer compromisso real, né, com um futuro sustentável, ele tem que garantir às mulheres essas 3 condições. Então, isso é muito importante. As mulheres estão cada vez mais ocupando espaços importantes no empreendedorismo. A gente viu aqui os exemplos de como estão sendo apoiadas. A FINEP tem, além do prêmio, tem também um prêmio nacional, que é o Prêmio FINEP, que voltou a ser instituído e tem uma categoria para as mulheres. Então, a FINEP está também nesse caminho. E é muito gratificante ver que nós estamos preocupados com essa questão e trabalhando para que a gente possa avançar. Obrigada. Penso que temos uma grande possibilidade, junto à FINEP, SEBRAE, demais instituições financeiras aqui em Belém, para que a gente possa, então, no âmbito do CORIF, desse comitê, implementar as mudanças que a gente quer ver acontecer. Porque, nesse momento, esse processo de articulação das diversas instituições de governo, eles nos possibilitam avançar bastante, porque sem essa articulação fica muito difícil. É cada um na sua trilha, cada um individualmente. O BNDES, além dos programas que nós citamos, o BNDES Mais Perto de Você, ele tem ido nos estados, conversado diretamente com os empreendedores. Nós capacitamos a nossa rede parceira aqui. Nós tivemos mais de 200 gerentes das instituições financeiras capacitados para operar os recursos que nós temos à disposição. E antes de encerrar, eu queria lembrar o seguinte: até em 2022, 19 a 2022, mas na verdade um pouco mais antes, nós não tivemos nenhum recurso liberado do Fundo Clima nem do Fundo Amazônia. Então, vejam, nós temos uma janela neste momento, porque temos um governo comprometido com essas políticas, comprometido com a Agenda 2030, e especialmente comprometido, né, com a igualdade de gênero, e agregamos um outro desafio, o desafio 18, que é da igualdade étnico-racial. E a gente sabe o recorte feminino tem aqui também. Então, eu diria assim, para mim é um momento de implementação e também um momento de cada vez mais aprofundarmos as possibilidades que estão abertas e que podemos avançar, então, nessa pauta. Obrigada. Obrigada. Para fechar, eu gostaria uma vez mais de agradecer a presença de vocês aqui hoje, mas mais da presença aqui hoje, acho que é importante agradecer o trabalho de vocês. Para o PNUD realmente é uma honra, em parceria, trabalhar com cada um de vocês, em parceria com vários de vocês, para avançar esta agência, para conseguir resultados práticos, concretos, para mulheres e o planeta. Realmente é uma honra. Agradecer uma vez mais. Muito obrigada a todo mundo. Que tenham uma ótima COP. Até o final da semana próxima. Esperamos resultados para todos e todas.